Olá, eu sou a Bia do blog Leitoras e Comidinhas. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, do autor Joel Dicker, da editora Intrínseca. Então, gente, eu comprei esse livro faz mais de um ano, ele ficou parado na prateleira até eu pegar para ler, agora em agosto desse ano. E eu achei que eu fosse demorar para ler, porque olha, mais de 500 páginas, um pequeno calhamaço, mas não, eu me enganei. Ele é muito legal, eu li em menos de uma semana. A história é muito emocionante, eu vou contar um pouquinho para vocês agora. O livro conta a história do Marcos, um jovem escritor que lançou seu primeiro livro e já foi um sucesso, virou best-seller. E agora ele precisa lançar outro para cumprir o contrato com a editora. Só que ele acaba tendo um bloqueio criativo e não consegue escrever nenhuma linha. Então o Marcos procura o seu antigo professor da faculdade, o Harry Cabert, e ele vai passar uns dias na casa desse professor, na cidadezinha de Aurora. Ele fica alguns dias lá, passeia, volta a lutar boxe com o professor, faz as suas corridas matinais e tudo vai bem. Então, o Marcos, depois de passar o tempo com o Harry, ele volta para Nova York frustrado porque não conseguiu escrever nada. E nesse meio tempo, ele recebe a ligação do professor pedindo ajuda. Ele está preso porque encontraram um cadáver no jardim da casa dele. O Marcos volta correndo para Aurora para tentar ajudar o Harry de alguma forma. O Marcos descobre que o corpo encontrado no jardim da casa do Harry é de uma menina de 15 anos que estava desaparecida desde 75 e era filha do reverendo. Ela era uma menina muito alegre que todos amavam na cidade e que de um dia para o outro assim desapareceu. Ninguém sabia o que aconteceu com ela, e, enfim, a cidade esqueceu a menina ao longo do tempo. Só que com o aparecimento do cadáver, muita coisa voltou à tona. E diversos personagens da cidade começaram a se tornar suspeitos. Só que tudo indicava o Harry. Estava ficando muito difícil. O próprio advogado do Harry estava achando que ele era culpado. E o Marcos, ele não sabia se ele voltava para Nova York para cumprir o prazo com a editora, porque ele estava sendo pressionado e ia perder todo o dinheiro dele, ou se ficava ao lado do Harry, dando a força para aquele professor que tanto ajudou ele no começo da carreira. Não vou contar a história para vocês, porque assim, vale muito a pena ler. É um livro muito legal, mas o que eu posso dizer é que todo o livro é em torno da relação do Marcos com o Harry. Durante todo o livro, o Marcos vai aprendendo a olhar o Harry de outra forma. Ele descobre que o professor não é a pessoa que ele imaginava, que ele tinha feito muita coisa no passado, que o professor não é o escritor consagrado como ele acreditava que era, que aquela cidade de Aurora não era aquela cidade pacata que todo mundo imaginava, e muita coisa começa a aparecer. E o Marcos, ele vê que o único jeito de ajudar o professor a provar a inocência dele é escrevendo um livro sobre tudo isso que ele descobriu. E o professor até fica meio chateado com ele por isso, mas no final do livro dá para entender por quê. Porque tudo aconteceu como foi na história geral. O Joel Dicker, ele fez uma narrativa muito interessante, porque a história começa em 2009, depois ela vai para 75 e volta para 60 e volta para 2000, e você fica meio viagem no tempo, assim, o tempo todo. Só que você não se perde, porque em todo momento ele deixa muito claro a época que ele está narrando. E o final do livro é fantástico, assim, não tem um final melhor. Quando eu estava no meio do livro, eu achei que o final seria outro. Mas depois que eu li o final, eu vi que não tinha final melhor. O Joel Dicker, mandou muito bem mesmo nesse final. E o que eu achei muito legal também nesse livro é que eu identifiquei o Marcos como sendo o próprio Joel, né? Porque os dois são escritores jovens, têm aproximadamente a mesma idade, fizeram sucesso muito cedo
E eu procurei isso na internet para saber se ele tinha se inspirado nele mesmo. E a resposta dele foi muito legal, porque ele falou assim que não foi intencional isso, mas que talvez o livro tenha sido um sucesso porque foi um personagem que ele criou naturalmente, assim, porque é algo que ele conhecia, era a realidade dele. E ele ainda falou assim, talvez quando eu for mais velho, eu tenha experiência suficiente para escrever um livro sendo narrado por uma senhorinha de 70 anos. Então, quer dizer, o cara, tipo, super humilde, né? Ele sabe que não tem experiência para fazer isso. Mas, meu, é muito legal, eu recomendo esse livro. Ah, e seguindo uma coisa que tem no blog, todo livro tem um sabor de alguma coisa. Pra mim, todo livro tem um sabor. Independente se é um sabor que aparece muito aqui, de alguma comida ou bebida, que aparece muito no livro, ou de algo que eu tenha comido enquanto eu lia, porque eu tenho esse costume também de comer enquanto eu leio. Mas pra mim esse livro tem sabor de chá. Chá quente e chá gelado. Se você já leu esse livro, então, fala pra mim que sabor que ele tem pra você, comenta aí embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Tchau, até a próxima!